Eu fiz uma coisa achando que era inofensiva, agora tem gente que me reconhece na rua por algo que não fui. Eu não sei exatamente em que momento a piada saiu do controle. Acho que foi quando um cara que eu nunca vi na vida me chamou pelo nome errado no ponto de ônibus e disse: "Força, irmão. Eu acompanho desde o começo. Eu não sou influencer. Não sou famoso. Não tenho canal grande, não tenho podcast, não tenho nada. Eu só tenho uma decisão idiota que eu tomei num domingo entediante, e que agora parece ter vida própria. Tudo começou porque eu estava entediado de um jeito perigoso. Não aquele tédio normal de vou ver um vídeo. Era o tédio existencial de quem fica rolando a tela e pensa: é só isso. Abri o Reddit. Criei uma conta nova. Trovavai, óbvio. E escrevi uma mentira. Não uma mentira grande. Não no começo. Era mais um exagero narrativo. O post era sobre mim. Ou sobre uma versão minha que eu inventei em 5 minutos. Eu escrevi como se estivesse desabafando sobre uma situação constrangedora que supostamente tinha acontecido comigo num lugar público. Nada criminoso. Nada absurdo. Só algo humilhante, mas plausível. Eu reli antes de postar e pensei: isso aqui parece real demais. Postei mesmo assim. Em menos de 1 hora, 200 upvotes comentários me defendendo, gente dizendo isso já aconteceu comigo também, que eu ri. Ri de verdade. Era engraçado ver pessoas levando a sério algo que eu tinha inventado de cueca, comendo biscoito, no quarto. Só que aí veio o comentário que mudou tudo: cara. Do jeito que você descreveu, isso foi exatamente como aconteceu comigo naquele lugar. Meu estômago deu um pulinho. Coincidência, pensei. Internet é isso. Respondi com empatia. Inventei mais um detalhe para parecer humano. Erro número 2. Quando virou personagem nos dias seguintes, comecei a receber mensagens privadas. Gente pedindo conselho. Gente dizendo que se identificava comigo. Com a versão de mim que não existia. Eu podia ter parado ali. Podia ter dito: foi mal, inventei. Mas acontece uma coisa estranha quando desconhecidos começam a te validar: você quer continuar sendo a pessoa que eles acham que você é. Então eu continuei. Criei outro post. Depois outro. Sempre no mesmo tom. Sempre pessoal. Sempre convincente. Eu não percebi quando deixei de inventar histórias e comecei a manter coerência de personagem. Eu sabia onde eu trabalhava, que tipo de pessoa eu odiava, quais traumas eu tinha, coisas que nunca aconteceram comigo, mas que agora tinham cronologia. E o mais bizarro? As pessoas diziam que eu escrevia bem. Que eu era articulado. Que eu parecia maduro. Eu não sou nada disso quando alguém me conhece de verdade. A parte engraçada, até não ser, no começo, era só engraçado. Eu me pegava pensando coisas como: nossa, se alguém me conhecesse só por isso. E achar que eu sou profundo. Cheguei a rir sozinho imaginando a decepção. Só que a conta cresceu. O nome de usuário começou a circular. Prints começaram a aparecer fora do Reddit. E então alguém disse: eu vi você hoje. Essa frase não veio online. Veio ao vivo. Foi ali que eu entendi que eu tinha passado do ponto onde dava para fingir que era só internet. E o pior, eu não sabia mais quem exatamente as pessoas achavam que eu era. Eu tentei fingir que não ouvi direito. Como assim? Me viu. O cara percebeu minha cara de interrogação e riu, meio sem graça. Ué. Você não é o cara do Reddit? Essa foi a primeira vez que eu ouvi isso em voz alta. O cara do Reddit. Não meu nome. Não você. Um rótulo. Depende, eu respondi, tentando parecer casual. Qual cara? Ele descreveu. E descreveu perfeitamente. Não fisicamente, isso seria até compreensível. Mas descreveu meu jeito. Minhas reações. Minhas opiniões. Coisas que eu nunca tinha dito em voz alta na vida real, só escrito naquela conta. Você escreve exatamente igual você fala, ele completou. Eu não escrevia. Eu atuava. Sorri, dei um tchau rápido e fui embora com aquela sensação de quando você esquece algo importante, mas não sabe o que. No ônibus. Abri o Reddit. Tinha um post novo meu no topo da comunidade. Não fui eu que postei. Era um print. Do meu texto. Com o título: esse cara aqui me ajudou mais do que terapia. Eu ri. Não por achar engraçado. Ri porque, se eu não risse, ia parecer que algo sério estava acontecendo. E eu ainda não queria aceitar isso. Eu comecei a perceber um efeito colateral estranho. Eu estava vivendo pensando em como aquela versão minha reagiria às coisas. Algo dava errado no meu dia e... antes mesmo de sentir raiva ou frustração, eu pensava: isso daria um bom post. E pior, às vezes eu me decepcionava comigo mesmo quando algo não era interessante o suficiente para virar história. Minha vida real começou a parecer mal escrita. Enquanto isso, a outra estava impecável.
As pessoas comentavam, você sempre reage de forma tão madura. Admiro como você lida bem com conflitos. Dá pra ver que você cresceu muito. Eu lia isso. Sentado na cama. Com preguiça até de tomar banho. Teve um dia específico que eu percebi que tinha passado de um limite. Eu estava conversando com alguém, uma conversa normal. Banal, e soltei uma frase que eu não costumava usar. A pessoa respondeu, nossa, você fala igual o cara do Reddit. Ela riu. Eu não. Porque, naquele momento, caiu uma ficha horrível, as pessoas não estavam reconhecendo o personagem em mim. Eu estava adaptando meu comportamento para não quebrar a imagem do personagem. Eu estava mais educado. Mais ponderado. Mais interessante. Não porque eu tinha mudado, mas porque eu estava imitando alguém que eu inventei. A parte engraçada, olhando agora, é que eu comecei a ter medo de ser eu mesmo. Medo de falar algo idiota. Medo de ser raso. Medo de ser incoerente. Porque o cara do Reddit nunca era. Ele sempre tinha a resposta certa depois do acontecido. Sempre refletia com clareza. Sempre aprendia uma lição bonita no final. Eu, não. Eu falava besteira. Eu mudava de opinião. Eu fazia coisas sem sentido. E comecei a esconder isso. A situação ficou realmente bizarra quando eu resolvi sumir por alguns dias. Nada planejado. Só cansei. Fiquei offline. No terceiro dia, tinha mensagem demais. No quarto, posts perguntando se eu estava bem. No quinto, alguém escreveu, se algo aconteceu com você, saiba que sua história já ajudou muita gente. Aquilo me deu um nó no estômago. Não era mais sobre atenção. Não era mais sobre karma. Era expectativa. Eu tinha virado, sem querer, uma pessoa estável na vida de desconhecidos, enquanto a minha própria vida estava uma bagunça silenciosa. Voltei. Postei algo curto. Todo mundo respirou aliviado. E eu senti culpa. A partir daí, tudo começou a escalar rápido demais. Meu nome de usuário começou a aparecer fora da comunidade. Gente fazendo referência cruzada. Teorias sobre mim. Um comentário específico me fez fechar o aplicativo. O jeito que você escreve sobre si mesmo parece muito mais real do que a maioria das pessoas vivendo de verdade. Eu pensei, talvez porque não seja. E aí veio o convite. Mensagem privada. Direta. Curta. Já pensou em levar isso para fora daqui? Era de um podcast pequeno, mas real. Eles queriam que eu participasse, anonimamente. Para contar minha história. Minha história. Que história? A inventada? A minha mesmo? Ou aquela mistura estranha que já estava impossível de separar? Eu fiquei olhando para a mensagem por uns bons minutos. Porque, se eu dissesse sim, não era mais só texto. Era a voz. Era improviso. Era a chance real de eu não conseguir sustentar quem achavam que eu era. Mas também era a primeira vez que alguém parecia se importar comigo. Mesmo que fosse por um erro meu. Eu aceitei. E foi aí que tudo deu errado de verdade. O podcast era pequeno o suficiente para eu me convencer de que nada sairia dali. Daqueles gravados por chamada, microfone médio. Vinheta genérica e gente boa demais para desconfiar de qualquer coisa. Eles me explicaram as regras, sem nomes, sem referências específicas, seja você mesmo, essa última parte quase me fez rir. No dia da gravação, eu sentei na cama, coloquei o fone e fiquei olhando para a parede como se ela fosse um tribunal invisível. Quando o apresentador disse, pode começar. Aconteceu algo que eu não tinha previsto, eu travei. Porque escrever dá tempo. Falar não. No texto, eu era articulado. Na fala, eu era, normal. Cheio de pausas. De frases que começam sem saber onde vão parar. Então, conta pra gente como tudo começou, ele disse. E eu comecei. Comecei bem. Tão bem que, por um segundo, esqueci que era mentira. Minha própria voz contando aquela história soava convincente. Mas aí eles começaram a fazer perguntas. Perguntas simples. Humanas. Perguntas que não estavam no roteiro da minha cabeça. E como você se sentiu nesse momento? O que você pensou depois? Isso mudou algo em você? E eu respondi. Inventando em tempo real. O problema é que, quando você improvisa emoções, elas começam a parecer reais demais. Em certo momento, eu falei algo e senti um nó na garganta. Silêncio do outro lado. Você tá bem? O apresentador perguntou. Tô, eu respondi rápido demais. Não estava. Porque percebi, ali, que eu não estava mais interpretando um personagem. Eu estava me usando como matéria-prima para sustentar alguém que não existia. Quando a gravação acabou, eles agradeceram, disseram que o episódio tinha ficado forte, necessário. Humano.
Eu desliguei e fiquei olhando pro teto por um bom tempo. Depois ri. Ri porque era absurdo. Eu tinha acabado de ser emocionalmente impactado por uma história que eu mesmo inventei. O episódio foi ao ar numa sexta. No sábado, eu acordei com o celular vibrando como se estivesse com febre. Mensagens. Notificações. Prints do podcast. Gente dizendo que chorou. Gente dizendo que se sentiu representada. Gente dizendo parece que ele tá falando por mim. E, claro, as inevitáveis. Quem é esse cara? Alguém conhece ele de verdade? Eu comecei a evitar sair de casa. Não por paranoia, mas porque eu não sabia mais qual versão de mim alguém poderia reconhecer. Teve um dia em que um desconhecido puxou conversa comigo numa fila qualquer. Conversa banal. Clima. Reclamação. Até que ele disse, engraçado, você fala igual aquele cara do podcast. Meu corpo inteiro gelou. Qual cara? Perguntei, já sabendo. Ele citou uma frase minha. Não algo famoso. Algo específico demais. Eu ri e disse que devia ser coincidência. Ele riu também. A internet deixa tudo estranho. Se despedimos. Eu fui embora tremendo. O auge do absurdo, e aqui entra a parte que hoje eu conto rindo. Mas na hora quase me fez desinstalar a vida, aconteceu quando alguém criou uma thread analisando minha personalidade. Não eu. O personagem. Pessoas discutindo, se eu era introvertido ou só reservado, se eu tinha amadurecido cedo por trauma, se eu era confiável. Teve um comentário que dizia, o mais interessante é que ele parece não performar. Parece genuíno demais para ser atuação. Eu fechei o celular e pensei, então eu sou melhor sendo alguém que não existe do que sendo eu mesmo. E isso doeu mais do que qualquer exposição. A piada final veio quando um amigo meu, um que me conhece há anos, comentou casualmente, vi um podcast esses dias. Tinha um cara que falava umas coisas que me lembraram você. Eu congelei. Lembraram como? Ele pensou um pouco. Sei lá. Uma versão mais segura de você. Ali eu entendi tudo. O personagem não era só uma mentira pros outros. Era uma versão minha sem medo, sem hesitação, sem bagunça. E eu tinha criado isso porque achava que ninguém ia ligar. Eu apaguei a conta uma semana depois. Sem aviso. Sem despedida. Só deletei. As mensagens pararam. As menções sumiram. O cara do Reddit deixou de existir. E a coisa mais estranha aconteceu, ninguém sentiu minha falta. Sentiram falta dele. Eu voltei a ser invisível. E, honestamente, foi um alívio. Mas às vezes, quando alguém ri de algo que eu digo, ou quando eu escrevo alguma coisa e penso, isso ficou bom. Vem aquela sensação incômoda, será que eu só funciono quando finjo ser outra pessoa? Eu nunca mais escrevi nada daquele jeito. Nunca mais inventei histórias. Mas ainda me pergunto se aquele personagem era mentira, ou só eu sem coragem.